Um conceito bem simples em cinemática é o conceito de posição. A posição está associada à localização de um corpo. Seria uma forma de dizer onde o corpo está naquele exato instante. Imagine que esta linha, por exemplo, seja uma estrada. Para ilustrar a posição, eu vou usar essa estrada como exemplo, e essas marcas, esses pequenos tracinhos que estão colocados na estrada, serão os marcos quilométricos da estrada. Se você já viajou de carro, de ônibus por uma estrada, você já deve ter notado na lateral dessa estrada que algumas vezes aparecem placas como esta aqui, que eu vou mostrar. Esta placa é uma placa de marco quilométrico. Significa que, neste momento, quando você avista esta placa na estrada, você está no quilômetro 332 da estrada. É a sua localização naquele momento, é a sua posição naquele momento. Então, vamos distribuir algumas placas de marcos quilométricos nessa estrada. Para isso, eu quero definir primeiro que o início dela é exatamente aqui. Por que eu escolhi esse ponto para ser o início da estrada? Bom, eu escolhi aleatoriamente. Eu poderia ter escolhido qualquer outro, mas eu quero escolher que este aqui seja o ponto inicial da estrada. Portanto, aqui será o início onde a estrada vai começar. Então, ela começou aqui e se expandiu para os dois lados. Repito que essa escolha foi aleatória. Eu poderia ter escolhido outro lugar para ser o início da estrada. Certo? Então, já que aqui é o começo da estrada, eu vou colocar um marco quilométrico aqui e este será o quilômetro 0. Né? Então, a estrada começa no quilômetro 0. Aqui também podemos chamar de marco 0. Nesta marca, nós podemos colocar, por exemplo, quilômetro 10. Eu quero que cada marca esteja separada da sua vizinha por 10 quilômetros. Também estou fazendo isso de forma aleatória. Poderia ser 20, 30, 40 quilômetros. Nada disso importa para nós agora. Então, a distância desta marca até esta é 10 quilômetros. Então, esse aqui é o quilômetro 0, aqui vai ser o quilômetro 10, e a próxima marca vai ter a placa quilômetro 20. Este vai ser o marco quilométrico deste local. Aqui será o quilômetro 30. Ok, e estas marcas que estão do lado esquerdo do quilômetro 0? Estas serão placas de quilometragem negativa. Quilômetro menos 10, por exemplo, quilômetro menos 20. Bom, mas eu nunca vi uma placa de marco quilométrico marcando um quilômetro negativo. Na prática, nós não vamos ver placas assim, porque o início da estrada sempre é considerado aqui, por exemplo, ou então aqui, sempre na ponta da estrada, de forma que não exista placa de quilômetro negativo. Mas, no nosso exemplo, vai existir. Nosso exemplo vai ser mais completo do que aquilo que ocorre na prática. Então, eu quero mostrar com isso que pode haver, sim, posição negativa e não só posição positiva. Então, aqui seria o quilômetro menos 10, aqui menos 20, aqui menos 30 e por aí vai. Né? Aqui menos 40 e menos 50. Bom, por que eu defini o lado direito como sendo positivo e o lado esquerdo como sendo negativo? Porque essa é a forma mais intuitiva de fazer, é a forma mais sensata, digamos, de fazer. Todo mundo pensa naturalmente que a direita do 0 é positivo e a esquerda é negativo. Isso vem lá da matemática. Eu poderia inverter isso, mas eu estaria só complicando a minha vida. Então, vamos fazer assim mesmo. Vamos considerar positivo da direita do 0 e negativo à esquerda do 0. Então, aqui é o sentido negativo e aqui é o sentido positivo. Tudo bem, então, eu tenho estes marcos quilométricos nesta estrada e esses marcos quilométricos vão me ajudar a indicar a posição em qualquer ponto dessa estrada. Por exemplo,
Eu estou desenhando aqui, neste exato local, neste exato ponto da estrada, uma pulga. Aqui está a pulga, ela está bem aqui. Qual é a posição da pulga nesse instante? Ela está no quilômetro menos 20. Então, eu digo que a posição desta pulga, é menos 20 quilômetros. Tudo bem. A pulga está na placa quilômetro menos 20, então a posição da pulga é menos 20 quilômetros. E se eu desenhar outro bichinho aqui, que bichinho é esse? Esse é um carrapato. Este carrapato tem qual posição? Posição 30 quilômetros. Perceba que este número 30 é positivo. Se eu não coloquei sinal, é porque ele é positivo. Então, a posição do carrapato é 30 quilômetros positivo e a posição da pulga é 20 quilômetros negativo, ou seja, menos 20 quilômetros. Bom, e se o início da estrada não fosse aqui? Se o quilômetro zero fosse em outro ponto? Como ficaria essa história? A posição da pulga e a posição do carrapato mudaria? Sim. Se o quilômetro zero fosse, por exemplo, aqui, imagine agora que o quilômetro zero é aqui. A pulga estaria na posição menos 10, porque ela estaria uma marca à esquerda do quilômetro zero. Então, a posição da pulga seria menos 10 e não menos 20. Mas isso não foi sempre assim. O certo é o início da estrada ser aqui mesmo. Eu estou supondo que, se o quilômetro zero fosse aqui, a posição da pulga mudaria. Ou seja, as posições são todas medidas em relação ao quilômetro zero, que também é chamado de origem. Vamos anotar aqui, origem. Esta é a origem de quê? Do meu sistema de referência. Qual é o sistema de referência? É tudo isso aqui. Todas essas marcações, todas essas posições, todos esses valores numéricos são juntos o meu sistema de referência, que neste caso está sendo dado em quilômetros. E o sistema de referência, também chamado referencial, será tratado em outro vídeo. Por enquanto, o nosso referencial será esta estrada, com todas as suas posições possíveis, e a origem desse sistema de referência, a origem desse referencial é exatamente aqui, o seu quilômetro zero. Portanto, é assim que nós marcamos as posições. Nós consideramos a localização do corpo em relação à origem do sistema de referência.